mundo já fez um investimento ruim na vida, inclusive eu e o Leandro. E eu não estou falando de comprar debêntures das lojas americanas, nem de colocar sua reserva financeira em um lugar que você não pode sacar a qualquer momento. Eu estou falando daquele investimento nos nossos negócios. Então, se você não quer cometer o mesmo erro que eu já cometi e que o Leandro cometeu outro erro, fique até o final desse vídeo e você vai descobrir tudinho. Olá, Leandro, tudo bem contigo? Ó, por aqui tá tudo bem, mas esse tema aí é meio enroscado, né? Esse micropapo tá meio curioso, né? Esse negócio de ficar falando dos erros aqui, né? Na internet as pessoas não costumam fazer isso, né? Mas a gente é diferenciado. A gente. Só vamos falar das nossas cagadas que a gente faz por aí. Quem começa? Você, claro. Justa consultora Qual? financeira, né? Vamos lá. Ou você quer que eu comece para dar uma Não, introdução assim? pode deixar Então eu vai, começo. manda ver. Leandro, esse vídeo aqui, né, faz parte do micropapo que está inserido dentro do meu canal do YouTube. E eu me recordo que quando eu fui iniciar o canal do YouTube, assim, experiência zero com vídeos, a Maine, né? Para quem não conhece, é a esposa do Leandro, é quem edita os nossos vídeos e tudo mais. Ela me recomendou que, pelo meu tom de pele, seria legal ter um fundo escuro para me valorizar mais. E não sei se todo mundo sabe, mas eu sempre tive aí um sonho de ser professora. Sempre foi um friozinho aí na minha barriga. E quando eu tive a ideia dos vídeos e tudo mais, eu falei assim, então, por que não meio que ser um vídeo, uma aula e uma lousa atrás? E aí eu comecei a pesquisar, então, aquelas tintas de lousa, que hoje são muito comuns. Pois bem, fui lá, comprei a tinta, pintei, um agradecimento ao meu cunhado, inclusive, que fez esse trabalho manual para mim. E Um grande ficou, abraço para o nosso Eduardo. e ficou uma merda. E agora eu vou explicar o porquê que ficou uma merda. Hum. Primeiro que eu não sabia, depois eu descobri que quando a gente vai gravar vídeos, é ideal que não tenha nada escrito atrás ou que chame mais a atenção do que você. E aí, isso, para quem está assistindo, pode tirar um pouco o foco e não somente isso, atrapalha também o processo de edição. Então, fica mais difícil editar quando, por exemplo, você está ali escrevendo na lousa. Ou seja, você tem que cometer pouquíssimos erros durante a gravação do vídeo, que não era o ideal, né? Eu queria otimizar. O Certo. segundo é que a tinta de lousa, ela não é fosca. E aí, o Era que que brilhante. acontecia? Pegava, assim, a luz que estava na minha frente e formava, assim, ó, um arco em cima da minha cabeça. E ficou ridículo, ridículo. Por fim, vejam, fundo branco continuou. Depois disso, eu fiquei tão pé da vida que eu falei assim, deixa essa parede para lá. Eu vou começar com o que eu tenho e depois, quando eu tiver a oportunidade, eu volto a olhar para isso novamente e invisto nisso. Eu acho que isso traz uma lição importante, né, Leandro? Que talvez antes de investir seja muito melhor a gente conhecer o processo. Se eu já conhecesse o processo, esse erro e esse gasto, ele teria sido evitado. Com certeza. Não, eu fico pensando no trabalhão que o Eduardo teve e depois, pô, aí depois não usou o negócio, enfim, gastou dinheiro à toa. Desculpa, cunhado, desculpa. Podia ter perguntado, né? Foi. Podia ter. É que a gente nunca sabe. Às vezes a gente fala essa questão assim, mas eu podia ter visto antes. Mas assim, como a gente não tem experiência, a gente faz algumas perguntas que talvez sejam básicas, mas muita coisa Outras foge ao nosso foge. controle. E aí Exatamente. acaba sendo um mau investimento, porque você investiu tempo, investiu dinheiro na tinta, investiu, enfim, toda uma questão ali que não deu certo. Não deu certo. Agora Mas eu vou conte a sua. falar.
A minha tem a ver com o meu negócio também aqui, com a nossa produtora. Eu não sei se você já fez anúncio, por exemplo, nas redes sociais. Eu já fiz. Eu Eu já fiz, nesse não, mas já fiz no passado em outra loja. então, fazer anúncio é você colocar dinheiro ali para rodar uma mensagem para mais gente ver a sua publicação, né? Não importa em qual plataforma seja. E às vezes a gente acha que, não, vou lá fazer um anúncio, tal, é coisa, né, vai retornar e tal, não sei o que, e você não pensa muito. E não foi uma nem duas vezes que lá no passado, sem eu me inteirar de todas as nuances ali de você fazer um bom anúncio, fui lá e simplesmente achei que apertando o botão lá, qual que é Anunciar, promover, né? Aí você promover. vai lá e promove e fala assim: não, eu vou colocar um dinheiro aqui todo dia e esse negócio vai voltar como se fosse uma enxurrada de dinheiro aqui. E não foi. Então, sendo da minha área, eu acho que é um péssimo investimento, porque lá atrás eu coloquei um dinheiro em algo sem conhecer exatamente como é que funciona. Porque para você fazer um anúncio, você precisa adequar a mensagem para o público que você quer e adequar esse público também dentro da plataforma, porque ela pode abranger muita gente. Então, fala, nossa, eu vou atingir todo mundo aqui da minha cidade. Tá, mas você vai gastar um dinheirão, vai atingir todo mundo que tem o perfil lá na rede social que você quer, só que não é todo mundo que vai comprar o seu negócio, o seu produto, ou, enfim, contratar o seu serviço. Então, assim, para que você vai mostrar para 200 mil pessoas algo que pode ser do interesse de 10, por exemplo, Uhum. né? Então, para você fazer um bom anúncio, tem muitas questões nesse sentido assim, não é tão simples quanto as pessoas acham. Tanto é que não é um serviço que a gente vende aqui na produtora para fazer para outros clientes, porque existem pessoas que são especializadas nisso, né, que só fazem essa questão. O cara não faz a arte, o cara não faz o vídeo, não faz nada. Ele simplesmente opera aquela questão do Do gerenciamento tráfego. dos anúncios, do tráfego. Uhum. Então, quem está assistindo provavelmente já ouviu falar sobre isso, já, né? O famoso gestor de tráfego. Então, não é um serviço que a gente faz aqui. Eu já fiz outros anúncios depois, porque eu fiquei meio pistola da vida, né? De ter colocado um dinheiro e não ter obtido o retorno que eu imaginei. E aí eu fui estudar um pouco, fui conhecer, fui assistir uns vídeos, assistir umas aulas, comprei um curso e tal. E das outras vezes que eu fiz, eu já tive um retorno muito melhor. Então, eu considero como um péssimo investimento simplesmente achar que apertar um botão lá na rede social achar que ia resolver o meu problema. E, na verdade, não resolveu. Foi um péssimo investimento. Só gastei dinheiro. Esse erro eu acho que é muito comum, né, para os empreendedores. Pelo menos Exatamente. alguém já cometeu ou já ouviu de algum amigo empreendedor que cometeu e aprendeu com o erro alheio, né? Mas eu É. já fiz isso, como eu te disse, na loja que eu tinha anteriormente, junto com a minha mãe, de bordado. E eu acho que aí traz uma outra lição, né? Então, a minha lição é conheça o processo antes de investir. E apesar do seu erro também se encaixar um pouquinho nisso, né? Minimamente conhecer o processo, eu acho que também traz um alerta do quanto a gente tem que tomar cuidado com promessas milagrosas de profissionais que vão conseguir abranger tudo da sua empresa. Porque assim, não que o profissional ele não possa ter conhecimento um pouco em cada área, Uhum. mas para ele conhecer tudo, tudo, tudo mesmo, será que é É verdade difícil. mesmo? Né? Não, não é algo É, aí para a gente já ficar com um pouquinho com a pulga atrás da orelha, né? Então, assim, exatamente. isso não é só para os profissionais de marketing, né? Eu acho que o marketing é muito visível porque tem muitas áreas dentro do marketing, mas se a gente for pensar em outras áreas, até mesmo no financeiro, né? Então, tem os especialistas aí em precificação, em dívidas, em organização de pessoa jurídica, em organização de pessoa física, e por mais que a gente possa fazer tudo isso em conjunto, obviamente a gente vai ser melhor em alguma coisa, né? Tem Não, com um certeza. ponto que se destaca. E aí é importante você procurar um profissional que esteja mais alinhado ali ao que você deseja e ao que você espera,
para alinhar a expectativa versus realidade. É, com certeza. Não, isso é interessante também, só para a gente finalizar o nosso papo, porque assim, hoje se vende uma questão de que é muito fácil fazer as coisas. Então você vai lá no YouTube, aqui no YouTube, você assiste, você procura lá, sempre tem um cara que ensina a fazer o negócio que você está precisando. Seja trocar uma lâmpada, arrumar um cano da tua casa, arrumar um aspirador que quebrou, sei lá, sempre tem um cara que vai ensinar alguma coisa sobre aquilo. Só que a gente, às vezes, nem respeita muito esse processo, porque assim, o fato de você conseguir resolver um problema pequeno, ou de você ter um breve conhecimento sobre algo, seja no marketing ou nas finanças, não faz de você um especialista. Por isso que existem pessoas que se dedicam a vida toda a estudar, a trabalhar sobre determinadas questões. Então, assim, a gente está falando de finanças, por exemplo. Tem gente que é muito especializado em investimentos. E aí você vai falar Uhum. sobre dívida e o cara, não é porque o cara não sabe, ele tem um conhecimento raso sobre aquilo. O negócio dele é um investimento. Então, às vezes, a gente olha para esses vídeos, a gente dá uma lida num artigo de um blog, num site, qualquer coisa desse tipo, e a gente acha que já está entendendo sobre tudo. Eu acho que é bom a gente ter uma visão assim, conhecer as coisas, até para que a Uhum. gente possa cobrar, se a gente contratar um serviço, a gente poder cobrar. Falar assim, não, tudo bem, eu não sou especialista nisso, mas Mas eu eu já sei dei mais ou uma, menos como funciona. eu já fiz algo nesse sentido, eu já tentei. Então, assim, eu acho que você não está fazendo, né? Não é isso que eu esperava de você. Isso é uma coisa. Agora, achar que a gente assistindo meia dúzia de vídeo no YouTube a gente vai ser um especialista em algo que vai, né? Na questão dos anúncios, por exemplo, é algo até normal, vamos dizer assim, porque você vai aprendendo, até mesmo quem busca bastante conhecimento precisa colocar em prática, né? Uhum. E aí, uma hora ou outra, você vai lá e vai fazer um investimento ruim, vai testar, vai colocar um dinheiro no lugar que enfim, não era para ter colocado. Mas é bom a gente ter o pezinho um pouco no chão para saber aquilo que eu vou fazer é tão fácil assim? Será que se fosse tão fácil existir tantas pessoas que se dedicam a vida toda para aquilo e eu assistir meia dúzia de vídeo, eu vou conseguir fazer igual esse cara? Ou eu prefiro contratar alguém, eu prefiro buscar a ajuda de alguém mais especializado para me dar uma dica aqui. Então, isso é sempre importante a gente entender como é que funcionam as coisas para a gente não ficar fazendo investimentos ruins, né? Exatamente, exatamente. E conhecer o processo, né? Quando possível, né? Primeiro conhecer o processo, depois investe dinheiro para evitar aí Maus investimentos investimentos. ruins. É, não que eles vão Exatamente. ser zerados, eu acho que não tem Não, como. Erro faz parte da vida, do empreendedorismo, mas você pode reduzir, as possibilidades exatamente. consideravelmente. Com certeza. Então, galera que assistiu esse vídeo, se fez sentido, deixe o seu gostei e comente aqui um investimento ruim que você já fez. Não engane a gente. A gente sabe Isso. que você fez um investimento ruim, a gente só quer saber qual. Exatamente. Então, muito obrigada, Leandro, pela sua companhia e a você que Agradeço. assistiu, e até o próximo Micropapo. Até lá.